Santa Cruz, ufa, venceu fora de casa na estreia do novo técnico Christian de Souza. O Christian de Souza era o técnico do líder da Série C, o Amazonas, que até então era líder, já perdeu a liderança, né? Caiu para terceiro. E o Christian de Souza estreou com o pé direito pela equipe do Santa Cruz, vencendo a Inter de Limeira fora de casa. A Inter de Limeira que estava na 11ª ali colocação, com 8 pontos. O Santa Cruz estava muito próximo ali de chegar à zona de rebaixamento e conseguiu uma vitória extremamente importante, né? Teve um gol contra, e o Santa Cruz ampliou, né, com esse gol contra. O Ronald saiu no contra-ataque, cruzou, o João Vitor tentou afastar o perigo, mas a bola foi em direção ao gol, tá, meus amigos? E o Santa Cruz jogou bem, né? E o Ronald, esse mesmo que iniciou essa jogada, ele também fez o primeiro gol da equipe do Santa Cruz, que consegue uma vitória importante, contundente, que faz o Santa Cruz se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento, que hoje tem o Anápolis e o Itabaiana, o Anápolis com 3 pontos e o Itabaiana com 2 pontos, e o Santa Cruz chega agora a 7 pontos, cara, a 7 pontos. Uma vitória importante, uma vitória que deixa o Santa Cruz respirando dentro do campeonato. E começa um novo treinador, Rodrigo, já começando com o pé direito. Essas mudanças de treinador no início rápido assim de campeonato, elas fazem a diferença, né? E hoje fez a diferença para o Santa Cruz. O Marcelo Cabo não estava fazendo a coisa funcionar, o Claudinei não estava fazendo a coisa funcionar. O Santa Cruz fez esse movimento que eu julgo que seja um movimento até gigante, vamos dizer assim, trazer o Christian, que era o técnico da equipe líder do campeonato até aqui, e ele estreia com um pé direito. Tomara que seja o início de uma grande virada do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, né, Rodrigo? É isso aí. Na realidade, Santa Cruz está no lugar errado, né? Não era para estar na Série C. É um time grande, é um time que merece estar numa Série A, só que passa por muitos problemas também, né, Júnior? Muitos problemas. Muita gente incompetente, né, cara? Muita gente pensando em si, cara. Esse é o grande problema de muitos clubes de futebol. Muitos dirigentes só pensando em si. Ah, não, eu vou fazer do meu jeito e pronto, e acabou. E o clube, às vezes, fica pro lado, cara. Tanto que o Santa Cruz ele não joga no seu estádio. Seu estádio não pode receber jogos. Cobra Coral, meu irmão. Tá em dificuldade. Não sei ainda, tava em dificuldade de pagar os jogadores. Não sei ainda se... Tá atrasado ainda. Tá atrasado. Os caras surgiram lá com a SAF agora não se sabe quem vai ser o investidor, não se sabe mais quem vai ser o investidor. Eles estão guardando isso a 7 chaves, né? Mas pelo menos ganhou uma tranquilidade para essa semana para poder trabalhar, né? Uma vitória que sobe um pouco. Lá na Série C, são 8 que se classificam, tá? E o Santa Cruz está na 13ª colocação, está com 7 pontos, e o primeiro ali da classificação entre os 8 é o Maringá, está com 9 pontos. E o próximo jogo é um jogo importante em casa, na Arena Pernambuco, contra o Volta Redonda, que também está na bola ali da zona de rebaixamento. Então, consegue 3 pontos importantes fora de casa e agora tem um Volta Redonda. Não pode deixar não pode deixar de vencer o Volta Redonda em casa, né, Rodrigo? Como eu falei, nos nossos domínios, quem manda é a gente, João. Então tem que buscar a vitória, até porque para projetar, ficar entre os 8 ali. Para você ter uma ideia, o Maringá, que é o 8º hoje, está tomando de 5-0, cara, do Guarani. O Guarani está metendo 5-0 dentro da casa do Maringá. E, cara, o campeonato tá embolado, né? Tá embolado. Ele tá bem embolado ali. Vamos ver, né? O Santa Cruz ele tem que fazer a parte dele. Cara, é muito difícil, gente, quando você olha um clube que está devendo, um clube que não tem os seus domínios, né? Os jogadores têm que fazer assim um esforço enorme para poder trazer o Santa Cruz para onde ele deve estar, né? Primeiro para B e depois para A. Só que, cara, tem que mudar tudo ali. Tem que mudar tudo. O Santa Cruz está vivendo um inferno astral. Tomara que esse investidor chegue
e mude ali o patamar do Santa Cruz, porque futebol é dinheiro, o Jonas, e sem dinheiro você não consegue projetar bons jogadores, um bom gramado, não consegue fazer a torcida acreditar e voltar a ir para o estádio, apesar da torcida apaixonada do Santa Cruz, mas o Cobra Coral tem que mudar esse comportamento no que tange os dirigentes de futebol. Não, exatamente, né? E Santa Cruz está nessa situação hoje de Série C é muito por conta de um monte de gente incompetente que passou só olhando pelo próprio umbigo lá na instituição. Essa é a pura realidade. Mas o mais importante é que o Santa Cruz venceu a equipe do Inter de Limeira. Era um jogo difícil. O gramado lá muito ruim. Péssimas condições ali do gramado. A Inter de Limeira estava acima do Santa Cruz no que tange a tabela do campeonato. E agora o Santa Cruz tem um jogo relativamente mais tranquilo contra a equipe do Volta Redonda e, infelizmente, eu digo assim, o jogo vai ser na Arena Pernambuco, porque você tem um estádio como o do Arruda, espetacular, conhecido como Mundão do Arruda, que faz ali Recife todo praticamente tremer, e você não pode usar porque os caras largaram aquele patrimônio, né, crescendo mato, com buraco lá na arquibancada. Isso, para mim, beira o absurdo. E é um jogando a responsabilidade para o outro, é o presidente jogando a responsabilidade para o patrimonial está jogando a responsabilidade para o bombeiro fala que não, mas ninguém pediu laudo nenhum para a gente aqui, fica essa zona toda aí envolvendo a equipe do Santa Cruz, mas pelo menos, mesmo com os atrasos, mesmo com tudo que está envolvendo a equipe do Santa Cruz, os jogadores tiveram hombridade, foram lá para Limeira, entraram em campo na estreia do seu novo treinador e conseguiram aí uma vitória importante que fez com que o Santa Cruz possa ter mais tranquilidade para trabalhar durante a semana e, consequentemente, fica um pouco mais longe da zona de rebaixamento e mais próximo, né, da zona de classificação para a próxima fase da Série C. Beleza? Você que está com a gente aqui, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Tá bom?